examinando as Escrituras, Salmo 17, agora a partir do versículo de número 4, onde encontramos assim escrito: Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então, vemos aqui na oração de Davi, ele se referindo à inclinação do homem a copiar as atitudes da sua geração, dos homens entre os quais nós habitamos. Como disse ali Isaías, quando ele viu o Senhor e disse: se eu vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que possui impuros lábios. E estes lábios impuros estão me envolvendo, me contaminando. Eu estou sendo levado, disse o profeta Isaías, naquele primeiro encontro com Deus, que ele se sentia levado pela sociedade da sua época, pelo estilo de vida dos homens daquele tempo. Ele também se via levado a palavras ruins, a palavras que ele sentia que não estariam agradando a Deus. Veja que a própria reação aqui de Isaías é uma reação profética igual a esta de Davi, que procura apresentar a Deus uma causa justa que procede de lábios não fraudulentos. E Isaías também teve essa consciência, como também tendo uma revelação do Espírito Santo de que naquele encontro com Deus, os seus lábios deveriam estar puros, as suas palavras, o seu procedimento, a sua conduta. Mas também nós temos aqui tratado esta questão que a justiça, ela vem de lábios que tratam os assuntos com equidade, com justiça, usando o direito, a sabedoria de Deus. Lábios que conhecem as Escrituras e expressam este conhecimento. A palavra sai da boca de acordo com aquilo que se encontra no seu coração. Então, se você tem um coração transformado, um coração purificado pelo fogo, você vai também dizer palavras puras, palavras que agradam a Deus, palavras de justiça. Então, Davi aqui nos entrega esta revelação, que quanto às ações dos homens em que ele está ali envolvido no seu meio social em que ele vive, ele diz assim: pela palavra dos teus lábios, então pelas escrituras, pela palavra de Deus, pelo conhecimento da Torá, pelo conhecimento da revelação do Espírito Santo, pela palavra dos teus lábios, portanto, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então, Davi reconhecia que os homens, tanto do seu tempo, quanto do tempo de Isaías, como também do tempo de Jesus, do apóstolo Paulo até os dias de hoje, os homens têm essa tendência à violência, à guerra, à agressividade, à iniquidade, ao mal. Então, Davi sabia que ele estava guardado de ser violento, de ser como os demais homens da sua geração, pela palavra de Deus. Porque aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite e examina as Escrituras, este é guardado, este é livre da prática do mal, das ações violentas, pela palavra de Deus, pelas palavras que saem dos lábios de Deus. Essa é a palavra de vida eterna. Essa é a palavra de salvação que nós precisamos para sermos salvos deste mundo mal, guardados da perversão, guardados também da destruição deste mundo, pois Deus vai destruir os maus, a iniquidade, o pecado, a ignorância. Deus vai destruir o mal.
Você, para ser salvo, você tem que ser transformado, você tem que nascer de novo e deixar o caminho mau, deixar o caminho largo que leva à perdição e vir para o caminho estreito, que é o caminho por onde anda o justo, o que é transformado pela palavra de Deus, o que nasce de novo da água e do Espírito, das Escrituras, do conhecimento, do estudo, da meditação, andar nesta palavra, guardar esta palavra, obedecer esta palavra com toda a consciência, com toda a santificação, buscando realmente praticar o que você já aprendeu. Então, a água, a palavra e também o batismo com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo fogo. Promessa de Deus que seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo que purifica, santifica e nos dá poder para praticarmos essa palavra, para cumprirmos esse propósito de oração, de agradarmos a Deus. Versículo 5. Os meus passos se afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então ele entrou para o caminho estreito, o caminho direito, o caminho reto, o caminho da justiça. Ele foi para este caminho, para as veredas do Senhor, para o caminho de Deus, que é perfeito, porque esta palavra é luz para os seus caminhos, é lâmpada para os seus pés. Então ele foi para esta vereda, ele está no caminho reto, ele está no caminho do Senhor. Davi tem certeza de que ele está meditando nas Escrituras, ele está orando a Deus, ele está recebendo a direção do Espírito Santo, o Espírito já habita nele, ele pede, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito, não retires de mim, porque eu quero andar nesse caminho de luz, da obediência à tua palavra, eu quero entender e ter poder para praticar esta palavra. E Davi está dizendo que os seus passos se afizeram, já estão firmados, já encontraram o seu caminho certo para os seus passos. Guia os meus passos, guia os meus pés. Quando o Espírito Santo veio habitar em mim, eu já tenho testemunhado aqui que os meus pés passaram a ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele me leva para um lugar, ele me transporta para outro lugar. É o Senhor quem me guia literalmente. Guia minhas palavras, guia meus pensamentos. Realmente o Senhor habita comigo. E Davi está dizendo isso, que os meus pés não resvalaram, porque o Espírito de Deus está com ele e está guiando pelo caminho estreito, mas o caminho que leva à vida. É o caminho certo. E somente com o Espírito Santo guiando os seus passos é que você consegue permanecer firme, certo, em paz neste caminho estreito. É o caminho da vida, é o caminho da justiça, é o caminho da obediência a Deus, é o caminho do conhecimento de Deus, do conhecimento das Escrituras e da vida que pratica esta palavra. Que essa palavra se torna a sua vida, é o seu caminho de vida, a sua vida expressa pela obediência à palavra de Deus. Versículo 6. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Então, mais uma vez, Davi está fazendo referência a este salmo que é uma oração. Ele próprio deu este título. Encontra-se na tradução, na palavra de Deus, que Davi escreveu antes de iniciar o Salmo 17. Foi escrito, oração de Davi. Aquele que também fez a cópia da sua oração, do seu texto, mesmo que Davi tenha expressado, ou tenha entregue escrito, ou tenha entregue numa tradição oral, aquele que recebeu e escreveu no papiro original, escreveu como oração de Davi. Então Davi está aqui dizendo que realmente ele está invocando a Deus, é uma oração de invocação, ele pede a resposta, ele pede a Deus que incline os ouvidos para ele. Então, uma oração de amor, uma oração de cuidado, uma oração feita com dedicação.
Veja que a oração é um trabalho. A oração é realmente uma petição a Deus bem elaborada. Deve partir de uma causa justa, deve partir de lábios não fraudulentos, devem ter a noção de que Deus vai observar, Deus vai ouvir cada palavra com equidade. Deus dará um julgamento a respeito da sua oração, da sua petição. E ele é justo. Encontrando ele a justiça na sua oração, a causa justa, Deus responderá do céu. Deus vai te abençoar, Deus vai responder, Deus vai dar vitória nesta causa que você tem. Então coloque realmente todas as suas petições diante de Deus com fé. Coloque com sinceridade. Coloque a verdade. Se aproxime de Deus com um coração sincero, com lábios não fraudulentos. E Deus vai te responder. Deus vai inclinar os ouvidos para você. Deus vai acudir às suas palavras e o Senhor te dá vitória. Oremos neste momento, vamos orar pela sua vida, pela sua família, orar por todas as famílias da terra, pelas nações. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus o Cristo, para que esta família receba a sua bênção, que a sua petição seja acolhida, Senhor, no céu, a sua necessidade. Senhor, se esta família está passando por uma necessidade física, material, Senhor, o que for, precisa de uma libertação, de uma cura, precisa de uma bênção, Pai, está travando uma batalha espiritual, nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento, pedindo, Pai, com amor por esta causa, com amor por estas vidas, Senhor, que eles recebam agora, em nome de Jesus, a sua bênção, a sua vitória. Responde do céu, inclina, Senhor, os Teus ouvidos para ouvir esta nossa oração, Senhor, para abençoar a todos que agora estão necessitando, estão passando por momentos de dificuldade, de aflição, de opressão. Socorre, liberta, dá vitória, Senhor. Que esta bênção se estenda para todas as famílias da terra, que todos sejam abençoados, sejam livres do opressor, sejam livres daquele que tenta destruir a alegria, a felicidade das famílias, das vidas, Pai, mas que essas vidas encontrem em Ti a libertação, a vitória, a alegria, a paz. Nós oramos, Senhor, te agradecendo pela resposta. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.